Cor calegem continens, non servitutis veteris, sed gratiae serveniae, sed et misericordiae. Cor sanctuarium novi, in temeratum federis, templum vetustos anxius, velum questis utilius. Te vulneratum caritas, ictu patenti voluit, amoris invisibilis, ut veneremur vulnera. Lux sub amoris symbolo, passus cruent et mystica, utrumque sacrificium Christus sacerdos obtulit. Quis non amantem reramer, quis non reremtus diligat, et caritate iugiter, erere Christo gestia. Iesu dibisit gloria, qui corde fundis gratiam, cum Patre et Almo Spiritu, in sempiterna saecula. O Divino Amigo. Pensamentos para retiro. Pelo Padre Israel Worsch. Tradução Sidrar. Quinta edição. Editora Vozes. Canal Leconde. Dia 8º. Meditação primeira. A alma amante conversa com Jesus. Senabo cum ipso et ipso mecum. Eu cearei com ele e ele ceará comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Para imitar Jesus Cristo, a alma deve conhecê-lo. Deve estudar a vida e os exemplos de seu amável Redentor, entusiasmar-se pela sua divina pessoa. Com efeito, da admiração nasce o amor, e do amor, a imitação. O artista que quer produzir um quadro contempla-o constantemente até fixá-lo bem na memória. Assim fez a alma desejosa de reproduzir Jesus na sua vida. Ela medita, lê, escuta com avidez tudo que se diz de Jesus nos santos evangelhos e na vida dos santos. Ela o contempla longamente e com amor em seus diferentes mistérios, em sua infância, na sua vida eucarística, na sua dolorosa paixão. À medida que o ano litúrgico relembra as diferentes épocas da vida de Jesus, ela revive em si mesma os sentimentos experimentados pelo Divino Mestre.
E quanto mais ela vive com ele, mais e mais compreende, penetra em sua intimidade e abrasa-se de amor por ele. Tudo isso se chama oração. A oração é indispensável para se avançar rapidamente na vida espiritual, mas algumas almas embaraçam-na com exigências inúteis e envolvem-na em dificuldades imaginárias, transformando esse exercício tão suave e tão frutuoso num trabalho penoso e ingrato. Não te deixes iludir, minha alma. Medita de novo, durante o retiro, em alguns dos princípios fundamentais da oração, tal como os ensinam a experiência, a razão e a teologia. Aproximando-se de Deus para fazer a oração, a alma deve abismar-se, a princípio, no seu nada. Quanto mais consegue humilhar-se sincera e calmamente diante da grandeza infinita de Deus, tanto mais Deus a contempla com amor e dela se aproxima com desvelo. A verdadeira oração consiste em unir-se à vontade de Deus por um ardente amor e dispor a alma a aceitar e executar sua divina vontade. Toda oração que realiza essas condições, ainda que árida e cheia de tédio, como a de Jesus no Jardim das Oliveiras, é excelente. Aquela que não atinge esse fim, ainda que acompanhada de consolações e mesmo de êxtases, é uma oração sem efeito. Para atingir esse fim da oração, as almas não seguem e nem devem seguir o mesmo caminho. Umas encontram mais prazer e conforto na reflexão, outras sentem-se mais atraídas pelo amor. Algumas apegam-se a Deus presente em si mesmas por um olhar de amor prolongado e recebem desse exercício força e constância para as lutas da vida cotidiana. A alma pode seguir sua inclinação, unir-se a Deus da maneira que lhe é mais fácil, sem desaprovar outros caminhos, sem preferir o seu ao dos outros. Se mais tarde ela deve mudar de direção, a inclinação dirigida pelo diretor lhe o dará a conhecer. Na vida espiritual, não se deve apegar-se a coisa alguma com obstinação. Deus é o Mestre. Em toda oração, qualquer que seja a forma de que ela se revista, cumpre dar uma grande parte à prece humilde. O homem jamais reconhecerá demasiadamente sua absoluta dependência de Deus e sua radical indigência pessoal. Nosso saber, os belos pensamentos, os sentimentos ardorosos, tudo isso não é senão a flor. Se a graça obtida pela prece não fecunda a planta, a flor tombará sem produzir fruto algum. Ademais, é preciso, nessa oração, prestar ouvidos à voz de Deus, fazer silêncio e, algumas vezes ao menos, convidar o Mestre para falar e instruir. Jesus é tão bom e tão amigo dos homens que, se o escutassem humildemente, ele não se furtaria ao prazer de com eles se entreter. Ah, como a oração seria bem feita
Se Jesus tomasse a iniciativa, é preciso convidá-lo, insistir para que assim o faça, repetir-lhe frequentemente: Senhor, ensinai-me a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Jesus visita por vezes a alma durante a oração ou em meio a ocupações, já por emoções súbitas, raios de luz, por uma impressão profunda, uma advertência, uma palavra pronunciada no fundo da alma, ou por uma imagem da fantasia. Quando essas impressões são calmas e conduzem ao cumprimento do dever e da humildade, elas são de Deus. Ninguém poderia provocá-las, ou retê-las mais tempo, ou chamá-las de novo quando passadas, ou somente prever com certeza se elas voltarão. É o sinal de que elas não têm origem na própria alma. Quando, em vez de raras e fugitivas, essas impressões tornam-se habituais, a oração muda de nome e chama-se infusa. Então é o próprio Deus que a faz orar como Ele quer, e a alma contenta-se em receber essas carícias divinas e delas se aproveita para ser mais fiel, mais mortificada e mais humilde. A alma abandonada a Deus não pede esse favor. Ela é uma humilde pedra de espera. Não deseja tal ou qual meio de santidade. Todas as suas aspirações dirigem-se ao mesmo fim, para o divino amor. É a Jesus que compete saber o que lhe é mais útil. O exercício da oração, quer seja ou não infusa, é comumente entrecortado de períodos de aridez, de trevas, de tentações. A alma não se deixa levar pelo sentimento, mas persevera tranquilamente nos seus esforços, mesmo quando não percebe nenhum resultado. A vontade, por esse exercício, adquire uma singular energia e dá a Deus a prova mais sincera de seu amor. Convém, pois, obstinar-se nessas difíceis circunstâncias em consagrar a oração à mesma adoração e em unir-se a Jesus Cristo no jardim das oliveiras. Aquela que é fiel nas distrações, aridez e penas interiores, venceu uma das maiores dificuldades da vida espiritual. Nessas provações, nem deve queixar-se demais a Nosso Senhor de sua impotência, mas repetir-lhe pela vontade os atos habituais de amor, de confiança e humilde prece. Pouco se nos dá o estado em que nos encontramos, contanto que Jesus esteja contente. A oração, assim compreendida, está ao alcance de qualquer alma de boa vontade. Não importam quais as circunstâncias. Toda alma auxiliada pela graça, e essa jamais falta, pode unir-se intimamente a Deus por um simples ato de vontade. Qualquer alma, por uma prece humilde, meio sempre ao seu alcance, pode dispor pouco a pouco sua vontade livre a aderir
cada vez mais a Deus. Se convém à sua soberana majestade fazer-te realizar a ascensão para as alturas, a pé e pelos longos circuitos de uma prece árida, é que ele sente nessa direção maior segurança para a tua humildade e mais glória para a sua providência. Ele podia, sem dúvida, levar-te em seus braços, mas privar-se-ia da felicidade de ver e apreciar tua heróica constância. Privar-se-ia, sobretudo, do gozo íntimo de amparar-te em tuas quedas, de consolar-te em teus desalentos e de perdoar-te as tuas inevitáveis faltas.